Olá, gente! Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o período joanino, que é o período em que Dom João ele está aqui no Brasil. Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas mudanças, modificações que ocorreram no Brasil, colônia, a partir desse momento em que Dom João chega no Brasil. Na aula passada a gente já havia falado e discutido todo o processo que fez com que as motivações, o que fez com que a família real viesse para o Brasil. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade a esse processo, mas falando agora sobre o período em que Dom João ele fica aqui no Brasil, o que é que ele faz, quais são as modificações que ocorrem no cenário brasileiro no período em que ele está aqui no Brasil. Joia? Vamos lá começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre esse tema. Vamos lá. No primeiro slide, na primeira folha de slide eu já mostro aí, eu já trago uma imagem, que é uma imagem que mostra algumas mudanças que vão acontecer nesse período, que vai ser conhecido como período joanino, período em que Dom João ele está aqui no Brasil. Com a instalação da corte joanina, todo o aparato político e burocrático foi deslocado para a nova capital, remodelando todo o cenário cotidiano das cidades. Diversos costumes foram introduzidos dentro aí da nossa colônia, dentro do Brasil. A gente falou na aula passada que vai haver algumas modificações no cenário arquitetônico do Rio de Janeiro diante da chegada dessa família real. Todo esse cenário, ele precisa ser modificado, até porque quem está aqui no Brasil é a corte, é a família real. A família real, a metrópole portuguesa, que está concentrado aqui na colônia Brasil. Então, tudo que eu puder fazer para que essa corte ela se sinta mais aconchegada, mais à vontade possível, eu vou fazer. Então, todo o aparato político-administrativo, burocrático, ele vai ser trazido para esse cenário da colônia, para que essa corte portuguesa ela se sinta mais à vontade possível nesse ambiente, nesse cenário que é o Brasil colônia. Continuando, concessão de títulos e honrarias foram dados para grandes proprietários das colônias e que se transformavam em nobres, em troca de apoio político e financeiro. O objetivo desse sistema era fortalecer-se cada vez mais, que a figura do rei, a figura de Dom João, ele consiga ter um olhar voltado para o poder, para uma estrutura fortalecida nesse cenário. Então, diante disso, vai ser oferecidos títulos e honrarias para alguns nobres, para pessoas que vão ser estimuladas para vir para o Brasil, para essa colônia. Vocês já viram todo o processo de colonização, de povoamento do Brasil. Esse momento específico, depois da chegada da família real, vai ser um momento em que vai se estabelecer ainda mais esse processo, que tem por objetivo fazer com que famílias nobres, famílias recebam títulos de honrarias para que elas continuem vivendo aqui no Brasil e continuem colocando sua força de trabalho aqui também, nessa colônia. E aí na imagem mostra o chafariz do Campo de Santana durante a permanência da corte no Rio. Várias fontes d'água foram recuperadas e construídas, a fim de melhorar o abastecimento da cidade. Então, por esse elemento aí da imagem na foto, a gente já consegue também entender, tanto na aula passada como nessa aula, a gente consegue compreender e entender esse processo aí de remodelação dessas cidades. O objetivo era fazer com que as cidades recebessem essa família real da melhor maneira possível e que esses sistemas, eles de fato funcionassem. E os que já estavam existentes, o que já havia,
eles tivessem uma modificação, uma melhora, para que eles funcionassem, tivessem uma funcionalidade muito melhor, ok? Até porque quem ia utilizar daquele recurso era a corte, era a família real. Na aula passada a gente já falou sobre algumas criações, nessa aula a gente continua também falando sobre algumas criações que vão fazer parte aí das criações de Dom João VI. Então nós temos aí fábrica de pólvoras, que a gente citou na aula passada, o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, instalação de boticas, de medicamentos, escolas especializadas, Museu Real, Academia Real Militar, Academia da Marinha, o Horto Real, que hoje nós conhecemos como Jardim Botânico, Teatro São João, Imprensa Régia, que é a parte voltada para o setor de imprensa no Brasil. Nós temos aí como exemplo o primeiro jornal que vai ser instituído nesse momento através da Imprensa Régia, que é a Gazeta do Rio de Janeiro. As escolas superiores que a gente citou também na aula passada, de medicina, na Bahia, no Rio de Janeiro, e as de engenharias e matemática, ciências e física, também serão implementadas na cidade do Rio de Janeiro especificamente. E aí nós temos a imagem dessas boticas, que eram locais onde vendiam medicamentos, dentro desse cenário do Rio de Janeiro. O projeto de fortalecimento do Rio de Janeiro tinha por objetivo fazer com que estimulasse a vinda de várias pessoas de diversas partes do mundo para o Brasil. Ou seja, fazer com que as pessoas observassem e vissem, poxa, aquele lugar é muito bom de se viver, vou para lá. Então, o objetivo de promover essa circulação de informações sobre o Brasil era fazer com que mais pessoas viessem para essa colônia. E aí nós temos a imagem de um cartaz, Grande Hotel da Paz, Rua São Bento, número 39, São Paulo, Júlio Macias, próprio. Esse hotel, ele ficava especificamente em São Paulo, então vocês percebam que não era apenas no Rio de Janeiro que havia esse chamamento, mas era no Brasil como um todo, especificamente aquela região ali, nas proximidades do Rio de Janeiro, fazendo com que a imigração europeia chegasse no Brasil, viesse, porque pudesse observar que havia muitas bonanças aqui no Brasil. E isso foi estimulado o tempo todo. Então nós temos aí como projeto de fortalecimento do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo, o estímulo da imigração europeia, as concessões de liberdade a manufaturas já existentes no Brasil. A pessoa ela poderia iniciar todo um processo industrial com as manufaturas pertencentes do Brasil, foi liberado. Porém, esse projeto financeiro não dá prosseguimento devido ao Tratado de Comércio e Navegação realizado com a Inglaterra, que a gente falou na aula passada. Aquele tratado lá de 1810, um tratado que regulamentava uma taxa comercial para a Inglaterra de 15%, uma taxa que era muito abaixo do mercado. Então, esse projeto de fortalecimento voltado para o setor financeiro, ele não dá prosseguimento dentro dessa circunstância do Brasil, por conta do Tratado de Comércio e Navegação que existia com a Inglaterra. Nós temos aí um outro fator que vai se fazer presente nesse contexto específico aí do período joanino, que vai ser as revoluções que vão ser promovidas nesse espaço de tempo. E elas terão motivações, todas as revoltas, todas as revoluções terão motivações. E essa motivação específica da Revolução Pernambucana é por conta da cobrança de impostos que é feita nesse momento, que é executada nesse momento pela corte portuguesa, pela coroa portuguesa. Nós vamos ter muitos problemas acontecendo, sobretudo aqui no Nordeste, não só especificamente em Pernambuco, mas a gente observa que vai eclodir nesse período em outras regiões do Brasil, sobretudo no Nordeste,
revoltas e revoluções contra a figura do rei, justamente por conta de inúmeras situações, cobranças de impostos, aquela localidade norte e nordeste vai ser uma localidade esquecida por esses governantes, por essa família real, por essa corte, pela coroa. Então isso vai fazer com que haja um processo de revolta dentro desse cenário. Então nós temos aí na Revolução Pernambucana alguns problemas evidentes. Século XVI, nós vamos ter a invasão holandesa. Os holandeses vão invadir aí essa região de Pernambuco e vão iniciar o processo aí da cana-de-açúcar nessa região, fazendo com que essa cana produzida pelos holandeses e a cana produzida pelos portugueses, elas comecem a bater de frente o seu preço específico. E isso vai fazer com que haja uma queda do preço da cana-de-açúcar, havendo prejuízo, consequentemente. No século XIX, nós vamos ter aí cobrança de impostos por parte da coroa. Por que essa cobrança acontecia? Para que tivesse dinheiro, esse dinheiro dos impostos, eles seriam revertidos para obras lá no Rio de Janeiro, para que a família real ela estivesse bem acomodada, para que as vestimentas, os chapéus que aquelas mulheres usavam e os reis utilizavam, eles fossem para algum meio. Então esses impostos, esses recursos eram destinados a essa totalidade, aos gastos da corte, da família real, e os gastos eram muito altos, fazendo com que essa população, sobretudo do Nordeste, Norte e Nordeste, sofresse cada vez mais. Continuando, nós vamos ter a seca em 1816, nós vamos ter a queda no preço do açúcar, justamente por conta da invasão holandesa. Nós vamos ter aí um problema com o algodão, a escassez de alimentos por conta da seca, não vai ter, eles cultivam, mas por conta da seca não vai ter, eles produzem, mas não tem como cultivar esse alimento, então eles vão passar por um processo de dificuldades econômicas, de fome. Contudo, eles serão influenciados pelas ideias iluministas que estão aí permeando a Europa e fizeram com que alguns países mudassem as circunstâncias que viviam por conta dessa força que influenciou eles, que foram as ideias iluministas do século XVIII. As ideias de liberdade, as ideias de igualdade e as ideias de fraternidade. E é isso que vai impulsionar esses homens a mudarem de situação, a iniciarem um processo de revolta, um processo de revolução, para que eles pudessem mudar, sim, as suas vidas e bater de frente com essa figura, a figura da corte portuguesa, a figura da coroa portuguesa aqui no Brasil. Então, nós vamos ter um problema aí gerado, uma insatisfação provocada aí pelo grupo aí de Pernambuco especificamente, que é o que nós estamos tratando hoje. E essa insatisfação, ela não é apenas de uma motivação apenas, mas de muitas. Nós vamos ter aí, vou recapitular, cobrança de impostos, seca, falta de alimento, queda no preço do açúcar, e nós vamos observar que, em contrapartida, a coroa portuguesa não vai fazer absolutamente nada para ajudar essas pessoas que moram aí no Nordeste. Pelo contrário, ela vai cobrar mais impostos. E isso vai causar um processo de revolta, de revolução para com essas pessoas, ok? E aí nós vamos ter, em 1817, grupos rebeldes ocupam quartéis, destituíram o governador Caetano Montenegro, aí na foto, assim instituindo o governo republicano, um governo provisório, organizando juntas revolucionárias na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará e na Bahia. Percebam que a insatisfação, ela não vinha apenas só do cenário pernambucano, mas ela vinha tomando conta ali de uma parte do Nordeste. Estabeleceu-se assim a lei orgânica. O que seria essa lei orgânica? É uma lei que vai ser implementada no município, naquela localidade, naquela região. A lei orgânica, ela está relacionada. Quais os pontos que foram colocados aí dentro desse governo provisório republicano, um governo que é para todos? Então percebam aí que esse governo, ele vai tentar derrubar a monarquia, porque qual a insatisfação deles em relação à monarquia? O controle absoluto na mão do rei, que é o que nós chamamos aí de absolutismo. Então nós vamos ver que esse grupo de homens vai tentar derrubar a monarquia
e vai instituir dentro dessa localidade aí o governo republicano, instituindo uma lei orgânica, uma lei municipal para todos. Pontos da lei orgânica: soberania popular, separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Vejam aí, quebrando essa camada de concentração de poder na mão de uma pessoa só. Liberdade de expressão e crença, igualdade de direitos. Então, a gente percebe que dentro da lei orgânica, nós temos pontos que foram instituídos aí, pontos instituídos no iluminismo, esses pontos que influenciaram eles, ok? Apesar do apoio da população, o movimento não vai adiante e o governo sufoca o movimento. O governo monárquico, ele vai sufocar esse movimento, que obviamente é um governo que quer derrubar a monarquia. Dezenas de pessoas foram presas e algumas delas executadas. A dura repressão tinha por objetivo acabar com qualquer movimentação contrária ao movimento da coroa portuguesa. A Revolução Pernambucana foi um movimento nacionalista do Brasil nacional, separatista. Ele queria separar esse governo, e anti-absolutista. Era um movimento que era contrário à concentração de poder na mão de uma pessoa só. Diante disso, em contrapartida, em Portugal vai estourar uma crise. A crise que a gente falou na aula passada, a crise econômica que acontece lá em Portugal, vai estourar logo após aí essa Revolução Pernambucana. A crise econômica desde a sua chegada no Brasil, a corte, né? Os acordos com a Inglaterra geravam cada vez mais dependência econômica e política por parte de Portugal, da figura e da coroa portuguesa, né? Nós vamos ter aí em Portugal a corte, uma parte desses nobres ficaram em Portugal, a família real vem para o Brasil, só que os problemas econômicos, eles estavam cada vez piores. Lembra do acordo do Tratado de Comércio e Navegação instituído pela Inglaterra? Cada dia que passava, os portugueses se afundavam ainda mais nessa crise financeira. Consequentemente, Portugal ia junto como era metrópole. Em 1820, acontece a Revolução que estoura lá em Portugal, que eclode em Portugal, que é a Revolução Liberal. Os portugueses queriam uma Constituição para Portugal, ou seja, eles queriam colocar ordem em Portugal, uma Constituição, leis que fossem implementadas, para que fossem regidas naquele lugar. Os portugueses queriam a Constituição para Portugal. Solicitaram o retorno de Dom João VI para Portugal. E aí, Dom João volta para Portugal. As cortes portuguesas queriam que se restabelecesse a colonização no Brasil e pediam o retorno imediato do príncipe regente Dom Pedro para Portugal. Quando Dom João vai para Portugal, Dom Pedro fica aqui no Brasil e continua estabelecendo o governo aqui. Porém, as cortes portuguesas que estavam lá em Portugal queriam e exigiam o retorno do príncipe para Portugal. Os brasileiros começaram a ficar inseguros e ameaçados. Criam um partido brasileiro que pregavam a independência da colônia. As cortes portuguesas queriam que o Brasil queriam que ele continuasse sendo uma colônia de Portugal. E os brasileiros, temendo que isso acontecesse, eles começaram a criar um partido português para que houvesse um processo de independência logo em seguida. Diante disso, reuniram-se 8.000 assinaturas e um abaixo-assinado pedindo a permanência de Dom Pedro aqui no Brasil. E no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro anunciou a sua permanência, que ficou conhecida como Dia do Fico. E aí nós temos uma frase que relata muito bem esse momento. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. E aí nós temos essa frase de Dom Pedro testificando que vai ficar aqui em terras brasileiras. Ok? Então vamos agora responder uma questão relacionada com nossa aula de hoje, que diz assim: após derrotarem as tropas defensoras de Portugal,
os revoltosos formaram um governo provisório, composto por 5 membros. Além disso, estabeleceram a formação de um grupo de emissários que difundiram o movimento em outras capitanias do Brasil e em algumas nações europeias. Esse fenômeno histórico, conhecido como Revolução Pernambucana, chegou através do governo provisório. Inclusive, o que era que esse governo provisório ele queria, qual era a motivação dele nesse processo de revolução? Alternativa A, abolir a escravidão. Alternativa B, proclamar a república. Alternativa C, instaurar uma nova monarquia. Alternativa D, expulsar os portugueses do Brasil. Alternativa E, conseguir o reconhecimento internacional como órgão de poder no Brasil. Qual alternativa dessas é a alternativa correta? Nós falamos aí sobre a Revolução Pernambucana, e a Revolução Pernambucana tinha por objetivo, tinha por meta, instaurar aí, derrubar a monarquia e instaurar a república. Não esqueçam disso. Esse sistema absolutista, eles queriam que fossem derrubados e que o novo sistema político ele fosse implementado, e esse sistema ele seria, sim, a república. Vamos aí à resposta correta, a letra B, alternativa B, proclamar uma república. E aí nós finalizamos nossa aula de hoje por aqui, com essa atividade do livro no capítulo 17, nas páginas 22, 28 e das páginas 31 até a página 36, ok? Finalizamos por aqui nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até nossa próxima aula e nosso plantão de dúvidas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.